Bem-vindos todos à nossa disciplina de seminários de pesquisa. Vamos conversar agora sobre um aspecto muito importante relacionado aos temas que nós estamos vivenciando, que é justamente a questão dos rumos da pesquisa em saúde da criança e do adolescente. Então, esses rumos no cenário onde estamos e para onde queremos ir. É sempre bom lembrar que o pediatra é o advogado do bem-estar e do cuidado da criança e do adolescente. Nesse caso, podemos considerar que para todos os cenários, o profissional, não apenas o pediatra, mas o profissional que trabalha com saúde da criança e do adolescente, vai estar envolvido na busca do bem-estar contínuo e do aprimoramento do cuidado. Esse quadro, muito clássico, vocês vão ver mais de uma vez aqui no nosso curso, do artista britânico Luke Fields, ele coloca bem a questão da frustração e do sofrimento de uma família frente à doença grave de uma criança e a sensação de impotência do médico após despender um longo tempo com os recursos que dispunha na época, tentando agenciar o cuidado da criança. Por essa e outras razões, a pesquisa em saúde da criança e do adolescente é necessariamente uma pesquisa que nós chamamos de holística, porque ela envolve uma gama muito grande de variáveis. Variáveis ligadas à biologia, que nós estamos mais acostumados, a adaptações fisiológicas, variáveis ligadas à ecologia, ao ambiente físico e natural, e variáveis ligadas ao que nós chamamos de biografia da criança e do adolescente, que são os aspectos do seu desenvolvimento e bem-estar. Então, todos esses aspectos vão interagir e serão fundamentais, e quanto mais integrados, melhor, na questão da pesquisa em saúde da criança e do adolescente. Para isso, é preciso unir os saberes. Nossos saberes estão muito fragmentados atualmente, todo mundo é muito especialista e a gente tem isso também em conta na pesquisa. Então, alguns pensadores, aqui estou com um exemplo de apenas dois, o Edgar Morin, um pensador francês, e o Edward Slingerland, que eu conheci, um pesquisador canadense, eles utilizam o termo necessidade de religar os saberes. O Slingerland usa um termo chamado consiliência, que é justamente a conciliação das várias visões da ciência. Então, nós temos a tarefa e a missão de, em pesquisa de saúde da criança e do adolescente, proporcionar essa visão holística e conciliante. Podemos ver, por exemplo, um documento muito recente, agora do final de fevereiro, emitido pela Organização Mundial da Saúde, que considera esse espectro da necessidade de olhar integralmente os fatores protetores e os fatores de vulnerabilidade durante o desenvolvimento da criança e do adolescente, desde a vida intrauterina, primeiro nos chamados 1000 dias, que é um slogan, né, de muito sucesso, criado pelo pesquisador César Victora, que coordena a coorte de Pelotas, o maior estudo de coorte pediátrico brasileiro,
mostrando que desde a vida intrauterina, nos 2 primeiros anos de vida principalmente, a fragilidade, a vulnerabilidade da criança é muito grande. Mas mesmo depois, alguns fatores continuam ainda como muito importantes. Por exemplo, a necessidade de conquistas escolares, ambientes seguros para o aprendizado do uso da tecnologia, que nós sabemos, né, que para adolescentes principalmente, a tecnologia de conectividade pode ser um fator de vulnerabilidade para a saúde. Então, todas essas questões integradas aos aspectos também biológicos e clínicos da pesquisa. Aqui um exemplo de um grande estudo norte-americano mostrando justamente a necessidade do estudo dos fatores ambientais sobre a saúde da criança e do adolescente. No caso, um grande estudo de saúde ambiental com um orçamento de 150 milhões de dólares, coordenado pelo NIH norte-americano, avaliando o efeito sobre a saúde das crianças da exposição aos ambientes físico, químico, biológico, social, comportamental, natural e construído. Podemos imaginar, então, que tarefa envolve a enormidade da tarefa que envolve esse tipo de projeto. Um aspecto muito importante, muito difícil em pediatria é a pesquisa clínica. A pesquisa clínica em saúde da criança e do adolescente, eu gosto de usar esse termo yin-yang, né? Ela tem 2 fatores que parecem antagônicos, mas que na realidade se complementam. Nós precisamos desenvolver recursos terapêuticos para o aprimoramento da saúde de crianças e adolescentes, mas ao mesmo tempo nós precisamos também proteger as crianças no contexto da sua vulnerabilidade. Isso é muito difícil de fazer na prática, por quê? Porque a sociedade quer respostas rápidas. Nós estamos vendo isso agora, por exemplo, na epidemia da Covid-19, em que inúmeros fármacos imunobiológicos estão sendo utilizados por fisiopatologicamente apresentarem atividades promissoras, mas não necessariamente terem essa atividade comprovada em estudos clínicos. A sociedade exige respostas rápidas. Tem essa música do grupo Titãs, clássica, que diz: só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Seria o lema da pesquisa clínica, né? A gente tem que conseguir rapidamente uma vacina para Covid-19, medicamentos eficazes para tentar reduzir a taxa de mortalidade. E os progressos terapêuticos em pediatria são muito lentos. Há 52 anos, o Harry Shirky, médico norte-americano, pesquisador, já fez esse editorial no Journal of Pediatrics. Órfãos terapêuticos. As crianças são órfãs terapêuticas. E dados recentes do FDA norte-americano mostram que cerca de 50% dos medicamentos em uso corrente em pediatria não foram testados em crianças. Temos um exemplo muito importante na neonatologia. Na neonatologia, muito pouco do arsenal de recursos terapêuticos foi efetivamente testado de forma adequada para o período neonatal e muito menos ainda para a prematuridade. Aqui uma tabela que mostra algumas diferenças importantes entre estudos pediátricos versus adultos. Os estudos pediátricos predominam na forma de estudos observacionais. Por exemplo, estudo de corte transversal. Num levantamento de estudos pediátricos, 41% eram de corte transversal contra 17% em adultos. Ao contrário, os estudos controlados, por exemplo,
23% em adultos contra 8,8% em pediatria, mostrando então essa diferença e a falta, a carência dos estudos de intervenção, que são aqueles que resultam em recursos terapêuticos para a saúde da criança e do adolescente. A questão dos objetivos, então, mais ou menos no mesmo sentido. Estudos sobre terapia são bem mais frequentes em adultos do que em pediatria, e estudos epidemiológicos, observacionais, mais frequentes em pediatria do que em clínica de adultos. Quem controla essa ânsia, essa demanda da sociedade por resultados rápidos? Quem protege a vulnerabilidade de crianças e adolescentes? As entidades reguladoras federais, como o CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que licencia os medicamentos no Brasil, as entidades reguladoras locais, como os comitês de ética em pesquisa, as agências financiadoras, que exigem para aprovar o financiamento de projetos uma fundamentação muito rigorosa, a própria tramitação de contratos nas instituições, que costuma ser bastante burocrática, e a necessidade de interação com as redes públicas de assistência. Tudo isso torna a pesquisa em saúde da criança e do adolescente não tão rápida, mas favorece a proteção de crianças e adolescentes. Por isso, a pesquisa tem que sempre ser voltada a princípios éticos fundamentais. Tem que ter um sistema robusto de proteção dos participantes, que são vulneráveis, tem que respeitar os aspectos do desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social dos participantes, que são as crianças e adolescentes, devem ser precedidas por pesquisas pré-clínicas em adultos, devem ser embasadas nos padrões científicos e éticos mais rigorosos, com um domínio pleno do arcabouço conceitual pela equipe de pesquisa e a certeza ou a razoável probabilidade de uma relação risco-benefício sempre favorável, lembrando que não apenas o consentimento dos responsáveis ou cuidadores, mas também o assentimento da própria criança e adolescente nas normas brasileiras a partir dos 6 anos de idade é fundamental. Algo que constitui parte da pesquisa em crianças e adolescentes é a pesquisa com animais. Essa pesquisa ela é muitas vezes cruel e fornece resultados de duvidosa translação devido às diferenças fisiológicas entre os animais experimentais e, principalmente, o organismo, a fisiologia da criança. Então, nos últimos anos, alguns modelos instrumentais têm tentado minimizar a necessidade do uso de animais em pesquisa. Aqui nós temos, por exemplo, na fibrose cística, quantos tecidos, epitélio nasal, tecido intestinal, biópsia retal, tecido brônquico, hoje estão sendo cultivados em estruturas, aglomerados de células chamados esferoides, e também com um pouco mais de avanço, organoides. E com isso você pode simular a fisiologia do tecido com base numa amostra humana, sem a necessidade do uso de animais experimentais. Então, só para ilustrar, essa é uma revisão recente, mostrando o progresso da obtenção dos organoides a partir de fragmentos de tecido humano e o uso desses organoides, por exemplo, na pesquisa de medicamentos,
Isso é algo que vem crescendo de forma muito significativa. O grupo coordenado pelo professor Fernando Ribeiro, que estuda especificamente patogênese da fibrose cística no CIPED, já está obtendo organóides de tecido intestinal, mostrando aqui, podemos ver esses exemplos G e H, um organoide não estimulado e um organoide estimulado por uma substância que ativa os canais de eletrólitos, mostrando que esse organoide aumenta de volume porque ocorre o tráfego de eletrólitos através da sua membrana, de água e eletrólitos através da sua membrana, ou seja, o organoide está tendo uma função fisiológica e com isso você pode simular uma série de ambientes para estudos principalmente patogênicos e terapêuticos. Avançando, se nós juntarmos um número de organoides, por exemplo, de vários compartimentos orgânicos, fígado, coração, neurônios, músculo, numa estrutura semelhante a um smartphone, podemos ter um modelo chamado Human on a Chip, que está se desenvolvendo, inclusive grupos brasileiros têm trabalhado com isso, e você pode então reunir esses tecidos nesse dispositivo e perfundi-lo com um fluido nutritivo e também perfundir medicamentos. Então, podendo, talvez nos próximos anos, a gente fazer pesquisa com tecidos humanos de forma minimamente invasiva e sem necessitar do emprego de animais experimentais. Toda essa argumentação que estamos fazendo visa demonstrar a importância da abertura para novas possibilidades na pesquisa da saúde da criança e do adolescente. E onde que nós vamos exercitar isso? No nosso cenário, o principal ponto físico é o nosso CIPED, Centro de Investigação em Pediatria, que já tem 22 anos desde a sua inauguração e agrega os recursos materiais e humanos para pesquisa clínica e experimental em saúde da criança e do adolescente. O CIPED conta com recursos humanos bastante estáveis, uma secretaria administrativa, pesquisadores que coordenam todos os seus laboratórios, um ambulatório de pesquisa com uma enfermeira dedicada exclusivamente, laboratórios que são coordenados por fisioterapeutas, biólogos, biomédicos, que têm estagiários e técnicos, e não podemos esquecer nunca os serviços gerais, limpeza, manutenção. Vocês que transitam pelo CIPED durante a pós-graduação de vocês, podem ver que o CIPED está sempre limpinho, sempre em ótimas condições para o exercício das suas atividades. Temos vários laboratórios instalados no CIPED, laboratório de fibrose cística, laboratório de fisiologia pulmonar, laboratório de cultura de células da pele, laboratório de imunologia, laboratório de investigação em patologia, laboratório de pesquisa translacional, laboratório de crescimento e desenvolvimento e o laboratório de urodinâmica e estudos da incontinência urinária. O parque de equipamentos do CIPED é bastante avançado. Podemos ver, por exemplo, aqui só como ilustração, citômetro de fluxo, utilizado no laboratório de imunologia, muito importante para o estudo de detalhes de fenotipagem e função celular. O laboratório de pesquisa translacional com a capacidade de trabalhar com cultura de células. O laboratório de crescimento com uma máquina de densitometria, a DEXA, que permite avaliar a composição corporal em detalhes, e agora, mais recentemente, a aquisição do pletismógrafo, que também vai proporcionar
essa avaliação de uma forma mais sofisticada tecnologicamente. O laboratório de fisiologia pulmonar, dotado de aparelhos que podemos dizer state of the art, para o cálculo do índice de clearance pulmonar, da fração inspirada de óxido nítrico, importante marcador inflamatório, da oscilometria e outros dispositivos, sem contar a espirometria para avaliação da fisiologia pulmonar. E tudo isso que a gente faz, todo esse esforço está inserido na busca de conquistas da pesquisa em saúde da criança e do adolescente. Esse trabalho que nós estamos citando, em 2017, um grupo de pesquisadores norte-americanos fez uma enquete com vários indivíduos da comunidade de pesquisa norte-americana, questionando quais foram os maiores progressos, as maiores conquistas na pesquisa em saúde da criança e do adolescente nos 40 anos anteriores. Então, de 1977 até o momento. E várias conquistas foram conquistas científicas, mas não necessariamente com necessidade de alta tecnologia. Por exemplo, implantação das ações básicas em saúde, hidratação oral e aleitamento materno, duas ações tecnologicamente relativamente simples, mas que tiveram um impacto muito significativo sobre a saúde de crianças e adolescentes. Até a década de 80, a taxa de aleitamento materno até os 6 meses de idade aqui no Brasil ficava em torno de 20%. E estudos repetidamente mostraram os grandes benefícios nutricionais, imunológicos, afetivos e neurodesenvolvimentais do aleitamento materno. Prevenção de doenças com imunizações, vacinas, o progresso da pesquisa em vacinas. Redução da morte súbita com a posição supina. A criança dormir com as costas apoiadas no leito ou admitindo-se lateral. Foi chamada a campanha Back to Sleep. Muito simples, mas salvou muitas vidas. A cura da leucemia linfóide aguda, hoje com mais de 80% de probabilidade. Os avanços que todo mundo que trabalha com recém-nascido já pôde ver nos cuidados de recém-nascidos pré-termo. A prevenção da transmissão vertical do HIV nos últimos 25 anos, e mais notadamente nos últimos 20, a transmissão vertical do HIV hoje no estado de São Paulo reduziu para uma taxa em torno de 0,7%, quando era em torno de 17% antes do uso de condutas cientificamente comprovadas. O aumento da expectativa de vida em todas as doenças crônicas, graças ao progresso nas pesquisas, principalmente terapêuticas, mas também na área de suporte psicossocial. E uma mudança muito simples nas regras de transporte, que contou com uma grande participação de equipes de engenharia, que foi a questão da segurança no trânsito, limite de velocidade, o uso das cadeirinhas e dos cintos de segurança para crianças. Aqui um exemplo, eu pude vivenciar isso, a minha tese de mestrado, eu tenho a honra até de me lembrar que a minha tese de mestrado foi o primeiro estudo brasileiro com vacina anti-hemófilos, e foi em 1994. Em 1999, o estado de São Paulo adotou a vacinação anti-hemófilos, e daí nós podemos ver como evoluiu progressivamente a partir daí, como evoluiu a redução da incidência de casos de infecções invasivas, notadamente a meningite por hemófilos, que hoje caiu a um nível bastante reduzido.
tornou-se uma doença rara. Pudemos participar, nossa equipe do CIPED, um estudo coordenado pela professora Marluce Vilela, eu pude fazer parte, do estudo da imunidade celular em formulações de novas vacinas, no caso, uma combinação de vacina BCG com hepatite B, e pudemos demonstrar, então, o efeito de intensificação da imunidade celular com a vacinação BCG nas crianças no primeiro dia de vida. As doenças crônicas constituindo ainda um grande desafio, notadamente pela prevalência as doenças alérgicas, asma, rinite, dermatite atópica, também a obesidade e uma série de outras doenças crônicas, mesmo não muito comuns, perfazendo no conjunto cerca de 25% da população pediátrica. Aproximadamente um quarto das crianças e adolescentes sofrem em consequência de pelo menos uma doença crônica. Então, esse é um grande desafio que tem sido abordado pela pesquisa e que precisa firmemente manter. E o que nós vamos manter e conquistar nos próximos 40 anos? Claro que prever o futuro sempre é algo em que nós, humanos, erramos muito. Mas esse grupo de especialistas que fez parte dessa enquete, citada aqui nesse artigo que nós comentamos, também estimou quais seriam as grandes conquistas para os próximos 40 anos. Continuam as imunizações como conquistas a serem perseguidas de forma muito significativa. Imunoterapia para o câncer e doenças imunomediadas. Hoje nós temos na artrite reumatoide juvenil, na doença inflamatória intestinal, nos linfomas, o uso dos imunobiológicos como agentes adjuvantes ou muitas vezes como o principal agente terapêutico. Os avanços da genômica com a predição, prevenção, tratamento e personalização de terapias e de ações preventivas com o conhecimento da genômica. A consolidação dos estudos longitudinais, observacionais, principalmente as coortes, permitindo reconhecer precocemente as origens dos determinantes de saúde e doença no adulto, já na fase da infância ou até muitas vezes da vida intrauterina, permitindo o planejamento de intervenções. O conhecimento das interações entre biologia humana e ambiente físico e social, isso é algo que tem sido cada vez mais enfatizado. Melhoramentos crescentes na qualidade dos sistemas de cuidado. Quem trabalha em hospital deve estar, recentemente, nos últimos 2 ou 3 anos, tendo contato com a questão da segurança do paciente, quanto tem sido pesquisado para reduzir os erros que são cometidos no cuidado em saúde, e implementar e traduzir, transportar todos esses resultados para a comunidade, com isso reduzindo o sofrimento e também reduzindo a pobreza. Imunizações. Temos vacinas que estão para sair. Vacina contra o vírus sincicial respiratório já está em fase 3 de estudos, causa bronquiolite em crianças de menos de 2 anos. Então, obter uma vacina como essa será realmente uma grande conquista. Vacinas contra as arboviroses, citando como exemplo a dengue e a zika, que causam muito sofrimento no Brasil. Vacinas contra a malária e mesmo vacinas que possam prevenir doenças autoimunes. Aqui um slide mostrando apenas alguns avanços em estudos com a vacina contra o vírus sincicial respiratório, contendo proteínas imunogênicas do vírus e atuando sobre fatores
que podem levar a uma redução da prevalência e da incidência das infecções pelo vírus sincicial respiratório. E com isso, talvez, impedindo o desvio da resposta imunológica que a gente chama de helper 2, que é a chave para muitos mecanismos de alergia, incluindo também a asma, que é uma doença alérgica de alta prevalência. Então, talvez obter a vacina contra o sincicial possa nos ajudar a prevenir a própria bronquiolite e, em consequência, reduzir a prevalência de asma. Imunoterapia do câncer. Aqui é uma técnica de edição de marcadores genéticos chamada CAR-T e que tem, então, sido bastante promissora no tratamento, principalmente das neoplasias. Agentes imunobiológicos. Então, nós temos, por exemplo, o dupilumab, um agente inibidor da interleucina 4, através do seu receptor alfa, e com isso consegue bloquear a resposta T-helper 2, que está envolvida no gatilho da grande maioria dos casos alérgicos. Esse agente imunobiológico já foi liberado para uso em adolescentes e, portanto, tem uma possibilidade muito promissora de atuar terapeuticamente, já comprovado em estudos controlados, na dermatite atópica, que causa grande sofrimento a crianças, adolescentes e suas famílias. Aqui um exemplo de estudos conduzidos no nosso CIPED, pelo menos em parte, em cooperação com pesquisadores do CIPED. No caso, um estudo que foi doutorado da doutora Maria José Mastelaro, conhecida por vários de nós como Zezé, em que ela detectou uma grande coorte de várias famílias portadoras de uma mutação na proteína P53. A proteína P53 é uma proteína reguladora de proliferação celular que, quando está disfuncional, aumenta o risco de neoplasias. E ela pôde detectar, então, uma grande concentração na região do sul de Minas, Campinas, sudeste do estado de São Paulo e Paraná, estando associada com algumas neoplasias, por exemplo, o carcinoma de suprarrenal em crianças, tendo a maior incidência mundial. Então, a aplicação da genética para prever. Hoje, crianças que nascem no cenário dessas famílias são precocemente genotipadas para a mutação do P53 e, com isso, é possível intervir precocemente em relação ao risco de neoplasias. Um outro estudo do grupo da pneumologia foi o doutorado do Alfonso Álvares, que nós conhecemos bastante, pneumologista pediátrico, orientado pelo professor José Dirceu Ribeiro, identificando polimorfismos de receptores, principalmente do sistema imune inato, associados com bronquiolite grave em crianças. Então, o uso da genética para predizer a potencial gravidade da evolução de quadros respiratórios. Mais recentemente, na fibrose cística, o desenvolvimento de medicamentos capazes de modular o transporte de íons na membrana, revolucionando o curso clínico da doença. A fibrose cística é uma doença associada com alta mortalidade precoce, sobrevida média no Brasil de jovens com fibrose cística está em torno de 25 anos, e
a combinação desses novos medicamentos, aqui nós vemos no gráfico, mostrando o quanto pode contribuir para a recuperação de marcadores fisiológicos do trato respiratório. Essa descoberta dos medicamentos moduladores na fibrose cística foi elencada pelo periódico Science, da Academia Norte-Americana para o Avanço da Ciência, como uma das 10 maiores conquistas do ano de 2019. Estudos de coorte, estudos longitudinais. O grupo do CAISM, aqui no caso um trabalho que teve como primeiro autor o Dr. Jamil, da equipe docente da equipe da neonatologia, mostrando a importância do equilíbrio térmico de recém-nascidos de muito baixo peso que eram transportados entre unidades de terapia intensiva, mostrando então a importância, um estudo multicêntrico, então congregando um número muito grande de centros brasileiros, observacional, mostrando a importância da busca de marcadores de doença, marcadores de saúde em estudos longitudinais, com a participação de pessoas do nosso meio de pesquisa. Outro exemplo, a equipe coordenada pelo professor Gil Guerra Júnior foi o doutorado educador físico Fábio Bertapelli, que desenvolveu curvas de crescimento específicas para crianças brasileiras com síndrome de Down, curvas que já estão implantadas para uso em vários serviços no Brasil. Estudo de fatores psicossociais associados à saúde e bem-estar de crianças e adolescentes. No caso, um estudo coordenado pela doutora Lurdinha, que foi o doutorado da Natália Hildebrandt, psicóloga, avaliando a resiliência e a saúde mental em crianças e adolescentes que sofrem violência, que sofrem ou sofreram violência no cenário domiciliar. A resiliência tem sido o foco de muitos estudos hoje nas áreas de saúde mental e mesmo na biologia humana, por estar associada desde a infância a fatores de proteção para adversidades na vida adulta. Por que tentar unir desfechos clínicos ou biológicos e psicossociais? Exemplo de um estudo norte-americano em que associa viver ou crescer em cenários de carência socioeconômica, nutricional e afetiva, com encurtamento precoce dos telômeros. Telômeros são segmentos terminais dos cromossomos cujo comprimento está associado à expectativa de vida, mostrando então que crianças que vivem em cenários sociais mais vulneráveis têm uma redução na expectativa de vida, um determinante social para a saúde. No caso, com o uso de técnicas da genômica. Estudo que nós participamos ligado à questão da qualidade do cuidado. Participamos do desenvolvimento de um método de avaliação de qualidade do cuidado que foi testado no nosso ambulatório de crianças soropositivas para HIV. Foi a tese de doutorado da analista de sistemas Eneida Rached Campos e eu tive a grande satisfação de ser um participante desse estudo. Outra tentativa de aplicar conhecimentos no aprimoramento da qualidade do cuidado. Estudo do nosso grupo
avaliando o uso do registro de farmácia na avaliação da adesão ao tratamento em crianças e adolescentes brasileiros. E obtivemos variáveis, por exemplo, intolerância ao medicamento, nível socioeconômico, que estiveram associados com a adesão ao tratamento nesse nosso estudo, e a avaliação dessas variáveis passou então a ser incorporada à rotina do cuidado das crianças e adolescentes soropositivos. Um estudo muito recente e de impacto bastante significativo, não apenas na literatura, mas no cuidado mesmo da saúde de crianças e de adolescentes, é o uso da técnica de ultrassom point of care para canulação de veias profundas, no caso aqui a jugular interna, em terapia intensiva pediátrica. Esse estudo randomizado foi publicado, foi elaborado pela equipe da nossa UTI pediátrica e publicado na prestigiosa revista Archives of Disease in Childhood, mostrando, só nesse gráfico a gente pode ver de forma muito eloquente, o tempo de punção em minutos, quando nós comparamos a técnica tradicional, baseada apenas em referenciais anatômicos, com a técnica utilizando o ultrassom. Um estudo controlado, do qual nós pudemos participar, nossa equipe da imunodeficiência secundária, que validou o uso do antirretroviral tenofovir em crianças e adolescentes brasileiros. Foi um estudo multicêntrico, do qual também nós tivemos a grande honra de participar. Ainda temos muitos desafios e perspectivas pela frente na pesquisa da saúde ligada à saúde de crianças e adolescentes. Precisamos atrair jovens pesquisadores. Para atrair esses jovens pesquisadores, precisamos, fundamentalmente, de recursos humanos que possam interagir com esses pesquisadores, recursos materiais, boas instalações de pesquisa, financiamento de projetos e, de forma muito significativa, bolsas para que os pesquisadores possam ficar seguros financeiramente durante o seu desenvolvimento dos projetos de pesquisa. Integração com as redes de assistência e cuidado, adequação a peculiaridades e necessidades regionais, divulgação da relevância da pesquisa para toda a comunidade e a necessidade de estabelecer sempre parcerias no nível local, nacional e internacional. Então ainda temos muito trabalho pela frente para, de forma contínua, podermos crescer com o desenvolvimento da saúde, da pesquisa em saúde da criança e do adolescente, vamos retornar ao nosso tema central, tendo como grande meta a garantia do bem-estar para crianças e adolescentes, que são o foco de todo o nosso cuidado. Gente, é isso, muito obrigado. É a primeira mensagem ligada à nossa disciplina que eu queria deixar com vocês.